O ministro da Justiça fala neste momento. Daqui a pouco a gente volta aqui para o debate. Vamos ouvir Flávio Dino, 10 horas e 29 minutos. Eu mesmo fui obrigado nos últimos dias a fazer uns 4 editoriais no meu Twitter, porque era necessário posicionar e explicar com transparência e com coragem os problemas e os caminhos. Acho muito positivo, portanto, que estejamos aqui reunidos, porque é esse espírito de união nacional que o presidente Lula nos conclama. Ele tem um lema, um slogan: união, reconstrução. Ocorre que, nesse caso da segurança pública, na articulação federativa, chamada legalmente de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, não se cuida de uma reconstrução. Se cuida, na verdade, de construir o que nunca existiu no Brasil. E daí, nós estamos muito orgulhosos da nossa equipe, porque tem tido a firmeza necessária para traçar um rumo e nele permanecer, nele perseverar, e, ao mesmo tempo, a humildade para fazer um processo participativo permanentemente. Eu governei um Estado por 7 anos. Nos últimos 4, nós só fomos chamados para uma reunião sobre segurança pública, quando o ministro da época fez uma apresentação do que ele chamava de pacote anticrime, que nós sabemos o resultado escasso que tal iniciativa gerou. Amigos, amigas, a Constituição de 88 definiu os órgãos de segurança pública. Artigo 144. Lá estão os órgãos e as competências. E faço questão de lembrar essa premissa, porque ela é inafastável e porque parece que ela é olvidada em certas análises. Hoje mesmo nós fomos cobrados acerca de uma política de policiamento de proximidade. Ora, imagino que todos saibam que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Penal Federal não farão policiamento de proximidade, porque é incabível. O que nós fizemos em relação a esse tema? Nós tínhamos e temos uma perplexidade, uma contradição entre a definição da lei do SUSP, colocando as guardas municipais, estas sim, junto com as PMs encarregadas da polícia de proximidade, como órgão de segurança pública, só que uma parte da jurisprudência nacional ainda persiste em reduzir as atribuições das guardas municipais. Portanto, nós nos debruçamos nesses 9 meses a apoiar as polícias militares naquilo que elas fazem, policiamento ostensivo, está na Constituição, e tentar reconfigurar o papel das guardas municipais. Iniciativa esta que foi exitosa na medida em que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, deslindou definitivamente o plexo de poderes das guardas municipais. A Constituição, por conseguinte, é a nossa referência. Só que, diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e nas políticas públicas de educação, em que a integração federativa está no núcleo da Constituição desde 88, SUS, depois Fundef, Fundeb, no caso da segurança isso não se colocou. Infelizmente, foram precisos 30 anos para que fosse votada a Lei 13.675, que é a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública. 30 anos, 2018, essa lei foi votada. Esta lei cria o SUSP e cria a Política Nacional de Segurança Pública. E quero homenagear o ex-ministro Raul Jungmann e toda a equipe que construiu esta lei. Eu chego no dia 1º de janeiro de 2015 por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo,
a cobrança reiterada de que em 2023 eu simplesmente pegasse essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um plano nacional de segurança pública. Ora, ela já existe. É uma lei. 13.675 de 2018. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. O que nós fizemos, portanto? Complementar essa política nacional que existe e implementá-la, concretizá-la pela primeira vez na nossa história, em 9 meses. Porque nos últimos 4 anos, nada, ou quase nada, foi feito para tirar a lei do papel. Para fazer essa concretização, nós temos que enfrentar algumas falsas polêmicas que marcam o debate sobre segurança pública no Brasil, quiçá no mundo. A primeira delas, repressão versus prevenção. Como se fossem, Dr. Carlos Frederico, que representa o Ministério Público Federal aqui, seja bem-vindo, conceitos antinômicos. A repressão é prevenção e a prevenção faz parte da atividade de enfrentamento ao crime. E por essa visão, em março, nós relançamos o PRONASSE, que o doutor Luiz Fernando conhece tão bem, sob comando da doutora Tamires, para dizer, mais uma vez e sempre, que não existe política de segurança pública séria sem prevenção e sem fatores sociais. E o PRONASSE está vinculado a quê? A Política Nacional de Segurança Pública Constante da Lei 13.675. Lançamos o PRONASSE e já estamos implementando-o. Por exemplo, fortalecendo as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs, e as patrulhas Maria da Penha. Edital para cultura nas zonas mais conflagradas. Escolha de 163 municípios que concentram metade das mortes violentas intencionais no Brasil como os prioritários. Isso é PRONASSE sendo concretizado e anunciado o tempo inteiro. A outra falsa polêmica é entre planejamento e ação. Como se houvesse um momento mágico em que o mundo para, nós editamos uma portaria, o mundo fica parado e nós vamos planejar e depois agir. Nós não temos essa opção, porque ela não existe no mundo material. Eu sou acusado hoje, e eu gosto muito desse debate, do embate da dialética, de fazer ações paliativas e pontuais. Eu não sei bem o que significa isso. Talvez signifique o seguinte: nós assumimos, no dia 8 de janeiro, uma horda de golpistas resolve destruir a democracia, e eu ia dizer, não, isso não é comigo, porque isso é uma ação pontual e paliativa. 10 dias depois, estoura a crise dos Yanomami, em Roraima, e eu nada faria. A Polícia Federal, PRF, Força Nacional, nada. Porque eu ia dizer, isto é uma ação pontual e paliativa, eu estou planejando. Debelada essa crise, o secretário vem no mês de março. Veja que eu estou hierarquizando mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Estoura uma crise no Rio Grande do Norte. Aí eu ia dizer para a governadora e para o secretário, isso é uma ação paliativa e pontual, não é comigo, eu estou planejando. E nós fomos lá. E junto com o Estado, enfrentamos e debelamos a crise no Rio Grande do Norte. Essa é a verdade.
E quero agradecer às Forças Armadas. Debelada a crise no Rio Grande do Norte, vem o mês de abril. Ataque em escolas. Crianças e adolescentes sendo assassinados. Famílias em pânico. E eu ia dizer o quê? Eu estou planejando. Não. Aqui a gente age. E aqui nós garantimos, numa das maiores operações de inteligência deste país, que aquela crise fosse superada. Infelizmente, não como nós gostaríamos. Porque nós gostaríamos que fosse com 0 vítima. Mas todos lembram o dia 19 de abril, as ameaças que pairavam contra escolas públicas e privadas no país. Amigos, amigas, planejar não prescinde da ação imediata. Pelo contrário, a ação imediata ensina a planejar, corrige o planejamento, dá vida ao planejamento. Portanto, não há contradição entre planejar, que nós fazemos, e agir, que nós precisamos fazer e fazemos. Porque se tem uma característica que eu busco cultivar, é não me omitir. Por mais custoso que isso seja, pessoalmente e politicamente. Embora confesso que eu me divirta. Polícias. Outra falsa contradição. As polícias estão sempre certas. As polícias estão sempre erradas. Quem disse isto, meu Jesus Cristo? E é isso que está no debate público. Exageros, extremismos. E nós não podemos incorrer nisto. Não é verdade que as polícias estão sempre certas. E é injusto dizer que as polícias estão sempre erradas. Como, infelizmente, alguns acreditam. Já houve, sim, uma sociedade sem polícias. Paraíso, Éden. Adão, Eva, aí cometeram um crime. Surgiu a polícia. Claro que nós precisamos, portanto, apoiar e qualificar as polícias. E é isso que nós estamos fazendo. A outra contradição, finalmente, falsa, é entre inteligência e força. Quando o uso da força, infelizmente, se revela ineficaz, vem essa palavrinha mágica, inteligência. Como se fosse uma espécie de santo grau, pedra filosofal, que fosse resolver todos os problemas. Eu pergunto às senhoras e os senhores, e não é uma pergunta retórica, é um convite à nossa própria reflexão, à equipe do Ministério da Justiça que aqui está, senhores secretários estaduais de segurança. Nós temos como fazer segurança apenas sabendo o que está acontecendo? Não, nós temos que incidir sobre as realidades. Coloquei num dos meus, entre aspas, editoriais no Twitter e repito. É milenar que Têmis, a deusa da justiça, doutora Isabela, que representa a Defensoria Pública, tem numa das mãos a balança, a inteligência, a ponderação, a prudência e o equilíbrio. E na outra mão, a espada, que nós chamamos contemporaneamente de uso comedido e proporcional da força. Está na Lei 13.675. Um não vive sem o outro. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa nem outra. Juntando. E assim a gente põe, senhoras e senhores, o debate nos termos corretos. Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos
certos sempre. Nunca pensamos nisso, nunca. Porque isso é pecado, inclusive, no meu sistema de fé. Por isso que nós fazemos uma gestão participativa. Eu tenho certeza que os secretários estaduais de segurança que aqui estão, assim como os de administração penitenciária, assim como os comandantes da PM, assim como os chefes de polícia civil, já participaram de várias reuniões, comigo, com o Tadeu, online, presencial, porque nós precisamos de vocês. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual a autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. No Maranhão até que eu dou conta mais ou menos, não é não, Maurício? Que eu conheço um pouquinho mais. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado em Maranhão. Tirando o Maranhão, está aqui o secretário Maurício, em todos os lugares, nós temos que fazer o que nós fizemos no Rio Grande do Norte, o secretário acabou de dizer. Nós não chegamos lá para dizer, ó, nós vamos resolver esse negócio aí, sai da frente que nós vamos resolver no lugar de vocês. Isso é desrespeito, isso é prepotência, isso é arrogância, isso é falta de inteligência. Nós não fazemos isso. Às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição, artigo 34. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, vamos fazer intervenção federal. É preciso motivar, é preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível. Graças a Deus não é possível. Porque a federação, a forma federativa de Estado, cláusula Petra, artigo 60, parágrafo 4º, ou artigo 19 da Constituição, nos impede de ser, em algum momento, uma ditadura. Forma federativa de Estado protege a sociedade. E por isso nós precisamos respeitar. Ora, com essas premissas, que eu coloco respeitosamente no debate, porque debate é falar, ouvir, aprender, retificar.